Olá, galerinha. Saudade de vocês, né? Nós vamos retomar o nosso conteúdo a partir da página 416. Então, na página 416, fala dos contrastes da população mundial. Aí fala de dois casos, Níger e China. Por quê? Quais são esses contrastes? Primeiramente, fala da questão de uma população que deverá triplicar. Se não houver alguma medida, essa população deverá triplicar. Por quê? Que população é essa? População do Níger. Níger é um país da África que está localizado nas proximidades, ou vamos dizer, quase exatamente no deserto do Saara. Então, é um país subdesenvolvido, com condições socioeconômicas assim bem características de África mesmo, como você já vê em algumas imagens. E é um país que, se você observar, a taxa de natalidade é muito alta mesmo. E você observa que a faixa etária, a partir de jovens e adultos, é muito pouca. Assim, consideravelmente, o país é praticamente feito por jovens, pessoas jovens, consideradas jovens, no caso. Então, ele diz o quê? Por que essa população, por que esse país tem essa taxa de natalidade tão grande? Primeiramente, as mulheres têm uma alta taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres é, geralmente engravidam mais cedo. Por quê? Porque eles têm essa cultura de que ter filhos é um presente. Ter filhos significa ser feliz a mulher que tem filho, logicamente que mas assim, para eles, quanto mais cedo tiver, você é mais bem sucedido, ou seja, a riqueza para eles é ter filhos. Por isso, o texto de vocês fala aqui, a média de filhos para cada mulher no Níger é de 7,6, ou seja, é como se cada mulher tivesse em torno de 7 filhos. Claro que média, umas têm 5, outras têm 8, mas no geral a média é de 7,6. É muito filho por mulher. Aí ele diz que, apesar de campanhas para estimular o planejamento familiar, será difícil mudar a cultura em país onde ter filhos é sinal de riqueza e poder. Então é uma questão cultural. Então não tem como assim tirar da cabeça deles assim tão rapidamente. Não adianta medidas nenhuma do governo ou incentivos para que usem os contraceptivos, os preservativos. Não vai ter ninguém que vai tirar da cabeça deles que ter filhos não é a melhor coisa. E só que assim, pelas condições em que eles vivem, a situação é bem complicada, né? Aí o livro de vocês mostra algumas características demográficas. Olha o termo demográfico, diz respeito a população, pessoas. Então, a quantidade de habitantes, mostra a questão da taxa de fertilidade, 7 filhos por mulher. A questão também da expectativa de vida. Olha só, um país subdesenvolvido, a expectativa de vida é 62 anos. Ou seja, você nascendo, é provável que você viva só até 62 anos. Pode viver mais? Pode, logicamente que pode, mas expectativa de vida é o que se espera, né, de viver. E aí ele mostra a questão de, olha só, taxa de mulheres que utilizam métodos contraceptivos. Mulheres de 15 a 49 anos, que é a idade considerada fértil. 14% só. Então a maioria lá não quer saber de métodos contraceptivos, não. Ter filho é poder, é riqueza, e elas querem ter filho. Independente de como vai ser a vida, quais são as condições que eles vão ter para criar. E aí ele diz, em um país onde a população é composta principalmente por jovens, a cultura é valorizar a maternidade.
Constata-se que a elevada taxa de fertilidade no Níger se deve à geração de filhos por mulher ainda na juventude, então elas têm cedo, então mais férteis ainda. E questões culturais, né? Então, isso tudo faz com que elas não tenham interesse em parar de ter filhos. O negócio é parir. Então, olha aqui, olha a população, olha a situação da população. A mesma situação de que a gente vê de outros países da África: fome, muita miséria, doenças, comida compartilhada. É essa situação. Vivem de doações, mas são felizes assim, né? Porque para eles o mais importante de tudo é ter filho. Vamos voltar aqui na pirâmide, nós vamos falar sobre o outro contraste: China. Olha a diferença. Quando a gente for estudar no próximo capítulo, né, países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, a gente vai ver que a China é um país que é emergente, está dentro do grupo dos países emergentes, ou seja, aqueles países que têm sim uma economia já bem valorizada, mas ainda tem algumas características econômicas ou características sociais ainda deficientes, por isso está no nível emergente, ainda não passou para o nível desenvolvido, mas isso aí a gente vai ver no outro capítulo. O que a gente pode ver aqui da China? Olha a diferença, olha a base aqui, ou seja, taxa de natalidade bem diferente dos países subdesenvolvidos, bem menos jovens, né? Então, uma população adulta quase chegando à terceira idade. O que se deve a isso? Nós sabemos que a China sim, ainda continua sendo o país com o maior número de pessoas, né? Maior população mundial é da China. Aí ele fala aqui, na página seguinte, né, 417, fala: China alivia o planejamento familiar, mas manterá o controle. Manter baixas taxas de natalidade chinesas continuam a ser a prioridade a longo prazo para o desenvolvimento do país. O que aconteceu com a China? A China entrou numa medida chamada política do filho único. Por quê? Aqui vem descrito aqui para vocês, né? Devido à questão de... Olha o que ele diz aqui, ó. Para conter a explosão demográfica, a população estava aumentando muito, muito rapidamente. O governo estabelece que casais tenham apenas um filho, por isso, política do filho único. Um filho. Aí, exceções, né? Tem a questão das exceções, algumas localidades, algumas etnias poderiam ter, né, caso precisasse, né, somente mais um. E se fosse menina, principalmente, se nascesse menina, aí que tinha direito de ter mais um para ver se vinha um homem. Em 2008, escândalos de abortos forçados levam a Comissão Nacional a planejar uma medida, né, para voltar ao que era. Então, devido a essa questão do aborto, e devido a questões também de que muitos filhos já era filho único e esse mesmo às vezes morria, eles chegaram à conclusão que dava para dar uma aliviada nessa política. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram, né, afrouxar essa lei. Eles resolveram, né, aqui como diz, ó, outubro de 2015, Partido Comunista anuncia que casais poderão ter até 2 filhos. Eles começaram a aliviar isso, porque eles viram, primeiramente, se não estava nascendo muita gente, né, filho único, um filho por casal, consequentemente, iria desfalcar o mercado de trabalho. Cadê os jovens, as pessoas jovens, adultos, jovens para trabalhar? Não ia ter futuramente. Então, o que eles resolveram foi afrouxar essa lei e aos poucos ir liberando, né? Um casal que só tem um filho, ou que o filho nasceu deficiente, pode ter mais um, ou que o filho morreu, teria direito a engravidar, a mulher teria direito a engravidar mais uma vez. E assim foi mudando. Já eu li algumas notícias já em 2016, aí os casais, né,
Tem até assim, é, filho único ganha irmão. E aí o que se encontrou na população chinesa foi exatamente muitas mulheres com mais de 40 anos grávidas, né? Elas conseguiam realizar, né? Muitas já estavam querendo mesmo fazer isso. E tá aqui a imagenzinha, né, da população chinesa. O que mais se vê é casal e um filho passeando, né, pelas ruas lá da China. E eu já falei pra vocês que eu assisto um, um canal, né? Sempre acompanho um canal de um casal, que é Dois a Mais na China. Que eles foram pra lá, eles voltaram agora em dezembro, né? Assim, eles voltaram por causa não por causa do coronavírus, mas eles já estavam pretendendo voltar e exatamente quando eles voltaram, começou a quarentena lá na China. E então eles contam, né, que eles tinham vários amigos. Ela, a mulher, ela conta que tinha amigas já com 42 anos, 45 anos até, grávidas. E o texto de vocês aqui diz o quê? Que mostra aqui, ó, no quadro das características demográficas da China, é, a expectativa de vida é boa, né? 76 anos, como de um país emergente, assim como é no Brasil. E a taxa de fertilidade, um filho por mulher. Devido a essa lei. Isso foi feito porque até 1970 estava aumentando muito a população chinesa. Aí ele diz aqui, com base nas manchetes, percebe-se que o governo implementa políticas para manter a baixa taxa de natalidade e também que a maioria dos chineses não deseja ter mais um filho. Então, assim, as pessoas foram até se acostumando com essa política a ponto de dizer, não, vou ficar só com um mesmo e ficou por isso mesmo. E aí eles falam a questão do envelhecimento da população também, né? Que a gente pode perceber que a população está envelhecendo com qualidade, até porque os chineses têm uma cultura de gostar de coisas naturais, sopinhas, caldos, de ervas, chás. E isso, querendo ou não, como tem o lado ruim, né? Que eles comem sim alguns tipos de alimentos assim quase crus e a disseminação de doenças é muito grande em determinadas áreas. Porém, tem o lado da medicina alternativa, de gostar de coisas naturais. E fez com que a população envelhecesse com uma certa qualidade de vida, que nem é tanto assim, se a gente for ver, né? A expectativa de vida de 76 anos é como no Brasil, ou seja, questões sociais na China ainda não é como digna de se tornar um país desenvolvido. Por isso, continua como o Brasil, como um país emergente. Então, nesse quadro aqui, esse gráfico em formato pizza que a gente conhece, temos aqui o percentual, né, da população mundial, isso em 2017, dados recentes até. Continua sendo, por mais que tenha sido implantada a política do filho único na China, a China continua com o maior número, né, de população, maior número de pessoas. Em segundo lugar, a Índia, né? Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Indonésia. E quinto, Brasil. Brasil é o quinto país mais populoso. E aqui vocês podem ver os outros, né? E a gente vê que apenas os Estados Unidos é o único país, né, desenvolvido que está entre os mais populosos. Né? Os Estados Unidos é realmente grande. Os Estados Unidos é um diferencial porque ele é desenvolvido, é o mais desenvolvido, mas mantém as suas características de agriculturas, paro com a indústria, mantém algumas características que a gente também encontra em países emergentes. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia que apesar da política do filho único, China continua sendo o país com o maior número de pessoas. Esse gráfico aqui, ele mostra o quê? A taxa de crescimento natural, né,
da população do mundo, diferentes grupos. Aqui é por grupo. Como vocês podem ver, grupo em relação a nível de desenvolvimento dos países. Olha só. Essa linha aqui, alaranjada, são os países mais desenvolvidos. Então, quanto mais desenvolvido o país, a tendência é ter uma taxa de crescimento bem menor. Porque as pessoas entendem, eu vou me planejar para ter filho. Aí vai passando o tempo, trabalha e termina que, não, vou ficar só com um, ou não vou ter agora, ou não vou ter nenhum. E a linha azul é o nível, né, de taxa do mundo. O verdinho aqui são os menos desenvolvidos, eu quase não estou enxergando, menos desenvolvidos. Você vê que é diferente, né? Ou seja, esse menos desenvolvidos são os países emergentes que a gente conhece, então menos desenvolvidos, né? E o vermelho, ou seja, a maior taxa de crescimento é dos países muito menos desenvolvidos, ou seja, os países subdesenvolvidos. Então, quanto mais desenvolvido, menos população. A tendência é que a população não aumente tanto, né? Não tem, a taxa de natalidade diminua e a qualidade de vida, a expectativa de vida melhore e que a população de idosos seja superior. Então aqui é só para mostrar essa diferença, né, entre os países do mundo. Esse mapa aqui a gente traz o que? Esperança média de vida ao nascer, ou seja, expectativa de vida. Países como Estados Unidos, Canadá, onde está escurinho aqui, é a taxa, a expectativa de vida de acima de 80 anos. Quanto mais escuro, são os países que conseguem ter uma qualidade de vida e os idosos permanecem por até mais de 80 anos. Aí aqui em segundo, 75, o Brasil está nessa faixa aqui, ó, 70 a 75. E como vocês podem ver, África, a situação bem diferente. Então, quanto menos desenvolvido, né, ou seja, países subdesenvolvidos, a expectativa de vida é entre 50 a 65 anos. Gente, há muito tempo o Brasil saiu dessa. Antigamente a gente era, como eu já falei, era considerado idosos, pessoas com 60 anos, gente, muito idoso, muita gente morria com 60 anos, 65 anos. Isso tem mudado, o Brasil mudou de nível, né? Saiu de subdesenvolvido para emergente e, consequentemente, muita coisa mudou. Aqui a gente tem o que? Países de renda média baixa. Então, aqui se você for ver, ó, os países que têm uma renda média baixa, ou seja, países subdesenvolvidos e alguns emergentes, qual é a tendência deles? Aqui esse quadro mostra a causa das mortes. Por que essas pessoas, por que já não está nascendo tanto assim e morre muita gente? Ou seja, a pessoa não consegue, não é nem que morre muita gente, a pessoa não consegue chegar a pelo menos os seus 70 anos. Vem as causas, as principais causas das mortes: cardiopatia isquêmica, ou seja, problemas do coração, como um caso infarto, acidente vascular cerebral, que é causado pela pressão alta. E a gente vê que as principais, ou seja, as causas das mortes são devidas a questões hereditárias, sim, hipertensão, problemas cardiovasculares, mas também alguns modos de vida, questão da alimentação, né? E em terceiro lugar vem as infecções do trato respiratório. Tem a maioria dos países subdesenvolvidos, as pessoas têm muito ainda o hábito, né, de serem fumantes, só que fumantes com uma alimentação deficiente. Isso causa muitas infecções. Aí doença pulmonar, tuberculose e assim por diante. Então, como vocês podem ver, essas são as causas que faz com que as pessoas de alguns países não cheguem aos seus 70, 75 anos, pelo menos. Este outro quadro mostra quais são os países mais sedentários. Olha só,
Ora, se eu já tenho um problema, né, cardíaco, já tenho um problema de pressão alta, diabetes, a tendência é que eu me cuide para que eu pelo menos consiga viver com uma certa qualidade. Mas olha só, quem são os países mais sedentários? Que isso interfere diretamente na questão da mortalidade. Samoa, Arábia Saudita, Iraque, Brasil. Ou seja, o Brasil, né, é ainda, claro que isso muda cada vez que se faz a pesquisa. Esses dados são de 2014, não apareceu aqui, mas são de 2014. Isso muda com o decorrer dos anos, mas o Brasil é um país emergente, mas é o quarto país mais sedentário, onde tem as pessoas mais sedentárias. E isso interfere diretamente na qualidade de vida. Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar ainda de população, mas mais da questão de mobilidade, migração, né? Para onde as pessoas se deslocam. E assim encerraremos o capítulo. Por hoje, só falamos dessas duas páginas, né? No caso, as páginas 416 e 417. Eu fiz vários slides com imagens, mas a gente trabalhou só a 416 e 417. Então, recapitulando, né, os contrastes, né, enquanto um país tem a taxa de natalidade está muito alta, tem a China que teve que ser controlada. E por isso, algumas pessoas, né, foram acostumando. Aí falamos da política de filho único, né, que foi o que fez com que a China diminuísse, mas mesmo assim ainda é o país com a maior população mundial. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunte, entre em contato de alguma forma. E por hoje é só. Beijo pra vocês.